Por trás de cada notícia existem rostos, vozes e corações. No segundo episódio do especial 20 anos da TV Conquista, nós vamos conhecer os personagens da história, os pioneiros que ajudaram a construir a nossa identidade e deram início ao nosso jornalismo. Uma emissora de televisão não é feita apenas de antenas, transmissores de alta potência e câmeras modernas de última geração. O verdadeiro motor da comunicação são as pessoas. Há 2 décadas, quando o sinal entrou no ar, uma pequena equipe de colaboradores da notícia assumiu o desafio de registrar o dia a dia de uma Lucas do Rio Verde que crescia em ritmo acelerado. Em meados de 2006, o meu amigo Zico Zorteia, minha amiga Solange, me convidaram para fazer parte da equipe da TV Conquista. E, entre conversas e conversas, nós nos acertamos e fui de Sinop para Lucas do Rio Verde. Quando cheguei em Lucas do Rio Verde, a televisão não existia. Pelo menos ela não existia na prática, né? Tinha o local da instalação, que era a antiga delegacia de Lucas do Rio Verde, né? Mas tudo precisava ser feito. Precisava ser feito as divisórias, precisava ser instalado o equipamento, precisava levantar a torre, precisava, né, instalar transmissor, antenas. E precisava também de montar a equipe. E aí, quando cheguei, percebi que o desafio era bem maior do que simplesmente participar da equipe da televisão e participar do dia a dia dos trabalhos de uma emissora de TV. O desafio era de abrir uma emissora em Lucas do Rio Verde, uma emissora onde a gente pudesse fazer um trabalho de qualidade, onde a gente pudesse fazer um trabalho diferente, né? Onde a gente pudesse mostrar muitas imagens da cidade, com jingles, com músicas bonitas, mas ainda não tinha uma equipe de funcionários. E aí o Zico, logo que nós colocamos o sinal no ar, o Zico me pediu para fazer um aviso de que a gente estava contratando, né? E no dia marcado e na hora marcada para fazer as entrevistas, tinha bastante gente. O Zico, uns dias antes, me falou: quando o pessoal chegar, você faz a entrevista e me passa os nomes de quem você acha que vai se encaixar dentro da nossa proposta de trabalho. E assim aconteceu a seleção da primeira equipe de funcionários, de colaboradores da TV Luverdense na época, né? Depois de contratar, a gente precisava treiná-los, porque nenhum deles era profissional de televisão, nenhum deles conhecia o ambiente de uma emissora de televisão, né? E ali a gente foi fazendo treinamento, um por um. Eu lembro muito bem que eu passava 12 horas, 13 horas dentro da emissora, né? Porque treinava o pessoal pela manhã, treinava o pessoal à tarde, treinava outro pessoal à noite. Então, mas com muita satisfação. Se fosse necessário, Zico, eu faria tudo de novo. Foi um período muito bom, foi um período onde nós fomos entregues a um desafio muito grande e nós conseguimos passar com êxito por esse desafio, né? Hoje a TV Conquista, ela é mais que uma realidade. 20 anos, né, para uma empresa é uma prova de que essa empresa é uma empresa consolidada, né? Então, eu tenho orgulho hoje de dizer que fiz parte da equipe da TV Conquista. De lá para cá, dezenas de profissionais, entre cinegrafistas, editores de imagem, diretores e técnicos de estúdio, deixaram sua marca registrada em nossas lentes. Foram eles os responsáveis por eternizar os momentos mais marcantes da cidade. Histórias de superação,
conquistas do agronegócio, coberturas policiais que exigiram coragem e profissionalismo no limite do tempo. Tem que começar contando a história lá de Sinop, onde eu conheci o Jorge Zotéia, o Zico, né? E a gente já realizou alguns trabalhos juntos, uns freelances, vamos dizer assim. Eu prestava serviço para a produtora dele lá. E aí um dia o Zico chegou para mim e disse: olha, estou montando uma TV e gostaria que você fosse trabalhar comigo. Eu pensei um pouco, falei: Zico, eu vou encarar essa jornada aí. E vim para cá. Quando eu cheguei em Lucas, veio eu e mais alguns amigos. E a gente, quando chegou aqui, não tinha TV. Tinha um transmissor ligado numa torre, transmitindo o sinal da Rede TV. Ali era a TV Conquista, onde hoje, ali na Mato Grosso, né, é a loja da Martinello aqui no bairro Alvorada. E a gente fez tudo ali, né? Ajudou na pintura, ajudou na decisão das salas, na construção do estúdio, fizemos tudo. E aí botamos no ar a TV. O Zico, sempre com a garra que ele sempre teve de correr atrás, buscar parcerias, buscar resultados, né? Naquela época ele começou o trabalho junto com o Oswaldo Martinello, era ele sócio do Oswaldo Martinello. Alguns anos depois, né, nós começamos o trabalho de jornalismo ali, e alguns anos depois eu fui fazer parte também do quadro societário junto com o Zico. Virei sócio da TV Conquista, que antes era a TV Luverdense, passou a ser a TV Conquista, o Edgar também passou a ser um sócio da TV. E depois de alguns anos eu tive outros projetos pessoais e resolvi sair. Mas tenho um carinho enorme pela TV, porque a gente viu crescer, a gente viu o Zico sonhar com ela, a dona Solange sonhar com ela, eu sonhei com ela, o Carlos Maranhão que veio comigo sonhou com ela. Então todos aqueles que começaram ali sonhavam com uma grande TV. E a gente andava na rua, tinha pessoas que eram pessimistas, falavam assim, ó, vocês não vão ficar aqui nem um mês, vocês vão embora dessa cidade, né? E a gente falou, não, nós vamos ficar. A TV ficou, o Edgar Savares ficou, construiu família aqui e hoje mora aqui. E tenho o prazer de ver a TV até hoje no ar e levando alegria e entretenimento para todo mundo. A profissão de jornalista, ela traz momentos felizes. E são raros, muito poucos. Momentos tristes a gente tem bastante. Um que me marcou aqui em Lucas do Rio Verde foi uma vez que uma pessoa até conhecida nossa, que era do meio da imprensa, cometeu um crime bárbaro. Assassinou uma mãe, assassinou uma criança, né, e tentou tirar a vida ainda de um outro menino que era da mesma família. Esse crime chocou muito a sociedade luverdense. E eu fiz a cobertura, né, tanto do crime quanto depois da prisão dessa pessoa. Houve um tumulto ali em frente à delegacia, que era aqui onde é Feira Livre, né? Eu estava ali no tumulto, a polícia teve que vir, policiais de toda a região para conter a população que queria linchar a pessoa que cometeu esse crime. Iniciaram um confronto. Então isso marcou muito para mim, fazer essa cobertura, entregar essa notícia para a sociedade luverdense, mostrar os detalhes de tudo isso que aconteceu ali. Então esse foi um momento marcante e triste na história minha, no jornalismo aqui em Lucas do Rio Verde. Quem faz a TV Conquista sabe que cada minuto no ar é um compromisso renovado com a verdade e com nossa gente. Celebrar esses 20 anos é agradecer a cada personagem que ajudou a escrever a nossa história e que continua nos motivando a fazer jornalismo com paixão. Quando a gente olha para trás, não tem como a gente não relembrar os nossos primeiros passos. Eu ainda me lembro do primeiro dia que meu pai, que o Zico, pediu para mim, olha, eu gostaria que você apresentasse o telejornal hoje. E eu falei, não, pai, eu não consigo fazer isso. Pode não parecer hoje, mas eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa com muito medo em falar em público, e se não fosse a TV Conquista, se não fosse aquele desafio naquele dia, talvez a minha vida profissional e a minha vida pessoal não seria como ela é hoje. É claro que ao longo de 13 anos à frente de um jornal tão importante como o da TV Conquista, várias histórias passaram que muitas vezes você aí de casa não imagina o que acontece por detrás dos bastidores. Eu posso me lembrar de várias histórias
Mas eu queria compartilhar apenas duas situações aqui com vocês rapidinho para a gente relembrar. Teve uma vez que eu fiz uma microcirurgia no meu pé devido à prática de esporte, do tênis, e eu lembro que a cirurgia terminou ali por volta das 11h30 e eu fui correndo porque naquele dia eu tinha que apresentar o jornal. Então eu pedi para o cinegrafista na época, olha, não mostra meu pé porque eu estou de chinelo e terno. Então, devido à cirurgia, eu tinha que deixar o meu pé para cima. Então, eu chamava as matérias e enquanto a matéria rolava, eu ficava com o pé para cima porque eu tinha acabado de sair da sala cirúrgica. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é a importância de nós sermos sensíveis naquilo que a gente faz. Sensível no sentido de você ouvir e entender qual é a essência que você carrega e por que você está fazendo uma determinada função ou executando uma tarefa. E eu lembro que nós estávamos naquela semana do Setembro Amarelo, tratando a questão do suicídio. E quando a gente rodou uma matéria falando da importância de pessoas buscarem ajudas, eu estava a caminhar dentro do estúdio para entrevistar um doutor. Naquele momento eu tive uma convicção dentro de mim que era para eu falar um alerta para alguém que estivesse assistindo o nosso programa. E eu falei assim, e eu me recordo como se fosse agora. Ei, você aí, não é o fim. Deus te ama e ainda existe solução para a sua vida. E simplesmente falei somente isso e eu continuei apresentando o programa. Anos após, eu estava em uma casa e uma pessoa chegou e falou assim, olha, eu gostaria de agradecer o senhor pessoalmente, porque se hoje eu estou viva é graças a você. E eu não entendi e ela falou, talvez você nem se lembra, mas teve um dia que você falou assim no programa, ei você aí, existe solução para você. E naquele momento eu estava com uma faca na minha mão, pronta para tirar a minha vida. E na hora que você falou aquela palavra, apresentando o balanço geral, eu vi como se fosse uma luz saindo da televisão. E eu caí de joelho e comecei a chorar. E aquele pensamento de tirar a minha vida foi embora. E se hoje eu estou aqui, foi porque você foi usado por Deus para me trazer libertação naquele momento tão difícil da minha vida. Então essa, com certeza, é a maior história que eu vou carregar para sempre no meu coração. Quando eu olho para trás, eu tenho um sentimento de grande gratidão, né? Como eu disse no começo, se não fosse a TV Conquista na minha vida, e claro, Deus, eu talvez não estaria onde eu estou hoje. Então eu só tenho que agradecer, eu tenho um sentimento imenso de alegria, de pertencimento e de gratidão. Não tem outra palavra para descrever tudo que eu vivi, tudo que eu presenciei, tudo que eu pude fazer pela vida de outras pessoas através da TV Conquista. Então eu tenho certeza que o que eu poderia dizer agora para todos vocês, para essa direção da equipe da TV Conquista, para o Zico, para a Solange, para o meu pai e para a minha mãe, muito obrigado por ter me permitido fazer parte dessa tão importante e grande emissora no estado do Mato Grosso. No próximo episódio, Lucas, o Rio Verde por Nossos Olhos, você vai ver pessoas, reportagens históricas da emissora sobre grandes momentos da cidade, alinhado ao crescimento econômico, cultural e social registrados pela TV Conquista.